Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, portal de entrevistas de Campinas. Hoje nós vamos falar sobre arte. Vamos falar sobre a importância da arte nesse momento que estamos passando, inclusive, de isolamento social. Estamos todos vivendo um clima de luto coletivo, por que não, né? Afinal de contas, é uma pandemia mundial. E a arte, mais do que nunca, se torna muito necessária. Seja ela a arte do encontro, como diz o Vinícius de Moraes, e uma frase que eu costumo dizer e repetir aqui, se você assistiu pelo menos 2 entrevistas, você já vai ter reparado que é quase que um mantra desse canal, que é a seguinte frase do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, a gente tem que fazer valer as redes sociais, serem realmente sociais. Por isso que a gente está aqui hoje nessa transmissão, diretamente e primeiramente pelo Facebook, para falar sobre arte. E o tema é Deus ateu. Afinal de contas, o que é Deus ateu? A que veio Deus ateu? Qual é a sua missão? Qual é a sua... para que e como foi que surgiu Deus ateu? Então, se você pensa que é alguma espécie de religião, alguma coisa assim, já começo dizendo que você está enganado. Deus ateu é a arte, Deus ateu é a possibilidade de expressão artística. E nós vamos tentar entender melhor isso com o Tito, que é essa pessoa que criou Deus ateu e que fez nascer essa forma de expressão artística que existe. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Tito, que ainda mal entrou na live, mas já considero pra caramba, como dizem. Afinal de contas, é graças às pessoas que vêm aqui e que têm a possibilidade de nos fornecer o que é mais importante nas nossas vidas, que é o tempo, é que o Cidadão Cidade existe. Então, você é um cidadão cidade, e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Afinal de contas, se não fosse pelas pessoas que generosamente vêm aqui conceder o seu tempo, não existiria cidadão cidade. Gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando. E de cara, eu já peço a vocês que ajudem, curtindo, compartilhando e ajudando esse meio de comunicação a existir. Como eu sempre digo também, o Cidadão Cidade é um meio alternativo de comunicação, mas não é um meio independente. Muito pelo contrário, é muito dependente. Dependente, primeiramente, das pessoas que aceitam vir aqui conversar com a gente. E é dependente também de vocês que acompanham, que compartilham. E eu estou muito feliz com os resultados, porque as pessoas estão cada vez mais ajudando, compartilhando. É um canal que tem crescido. Estamos agora com mais de 1.100 curtidas na nossa página no Facebook, 800 seguidores no Instagram e 220 inscritos no YouTube. Ou seja, aos poucos a gente vai chegando onde a gente quer, que é até o público. Fazendo mais uma citação, Milton Nascimento dizia: todo artista tem de ir aonde o povo está. E onde está o povo hoje? O povo está, quando possível, dentro das suas casas. Então, é por isso que estamos aqui através de uma tela, tentando passar, transmitir um pouco da importância da arte nas nossas vidas. Deus Ateus diz aqui: felicíssimos em participar. Olha, eu gostaria de agradecer, afinal de contas, embora esteja perto de completar a 50ª entrevista, cada uma delas é como se fosse a primeira. A ansiedade, o frio na barriga, o gelo, o nervosismo, é como se fosse a primeira. Então, hoje, essa entrevista é como se fosse uma primeira para mim, porque é a possibilidade primeira de ter um diálogo com esse artista, que vai ter todo o espaço e toda a dedicação do Cidadão Cidade para falar ao que veio. A Jennifer Francisco está dizendo: salve seus lindos, muito obrigado. E a Cíntia Duque mandou um coraçãozinho verde para a gente. Então, gostaria de pedir a você, Tito, que se apresente para o nosso público, por gentileza. Pedro, boa noite. A conexão está um pouco ruim, por isso que eu não te interrompi em nenhuma hora. Eu tive a impressão de que você estava sendo muito elogioso, obrigado. Mas eu não escutei exatamente o que você disse. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo.
Quando você me responde, eu não escuto muito bem. Estou vendo se a conexão estabiliza aqui ou alguma coisa assim, mas você me ouve agora? Perfeito. Então eu estou te ouvindo melhor também. É, concordo com todas as suas colocações. Eu acho que o espaço da cidade do cidadão é um espaço que tem que ser cada vez mais nutrido pela nossa presença, pelo jeito que a gente quer fazer as coisas. Eu estou centralizado aqui? Eu ia falar isso agora, só tá um pouco. Não tô, né? Desculpa, eu me... Tô? Agora tá melhor. Tá melhor? Tá Obrigado. melhor. Pedro, então é isso. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Obrigado pela sua introdução. Além de muito coerente, eu achei muito gentil. Obrigado mesmo. Você falou sobre o espaço do Deus ateu e sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu vou me colocar primeiro nessa questão. Bom, há alguns anos eu participo da cultura paulistana, sobretudo. Eu trabalho com Tito, teatro. só um momento, Tito. Você deu uma leve Pois, congelada e você tá um pouquinho fora de. Você tá um pouco não centralizado. Só coloca um pouquinho mais assim. Isso. Pronto. Pode começar. pronto. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu não te ouço muito bem, mas vamos seguir, vai ver a gente dá sorte. Pedro, há alguns anos eu trabalho com teatro e o meu interesse sempre foi participar da cultura, seja como fosse. Então eu escrevi peças, trabalhei como ator e dirigi trabalhos, fundei um grupo de teatro. Mas agora, há uns anos atrás, eu trabalhei numa revista incrível chamada Antropositivo, e que eu até recomendo, quem quiser conhecer. E lá eu comecei a trabalhar num outro aspecto da produção cultural, que foi produzindo pensamento, produzindo repertório simbólico, enfim, trabalhando as questões que vinham depois do espetáculo, que surgiam depois do nosso encontro com as obras. Né? Bom, o Deus Ateu ele vai surgir um pouco desse momento. Né? Eu sempre tive muito, muito interesse e curiosidade e prazer em participar da cultura, em trabalhar com teatro, em me colocar como uma voz equivocada que fosse, mas eu sempre achei importante estar presente, fazer as correr todos os riscos, né? Correr todos os riscos. Eu acho que isso é fundamental para quem quer construir um pensamento, quem quer articular uma ideia. O Deus Ateu, eu sou paulista, paulistaníssimo, mas o Deus Ateu é carioca. Eu estava numa viagem no Rio de Janeiro com um grande amigo e hoje sócio também, o Henrique Paes, que é psicanalista, editor de psicanálise e cultura no Deus Ateu. E aí a gente estava batendo papo, conversando, e eu comecei a inventar isso. Falei assim, ô Henrique, eu estava pensando num site assim, assim, assado, quero fazer assim, assim e tal. E ele, muito gentil, muito amigo, falou, que incrível, faça mesmo, ótima ideia, vai lá. Mas, na verdade, não era uma coisa que existisse, de fato. Foi uma coisa para preencher o tempo ali, que a gente estava viajando e conversando muito, e os assuntos estavam ficando escassos. E eu comecei a falar, não, mas no site a gente vai convidar não sei quem, a gente vai fazer não sei o que lá, eu quero trabalhar assim, quero trabalhar assado, vamos conversar sei lá, com quem a gente não achava que pudesse, ou que teria uma dificuldade maior. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, né, eu achei uma ideia boa. Eu falei, pô, a ideia é legal, né? O Henrique deu uma força ainda. E ele mesmo começou a articular de outra forma, né? Nosso outro sócio, irmão do Henrique, meu amigo pessoal, é o Guilherme Paranhos Paz, e ele trabalha com design. Ele tem um pensamento muito moderno sobre essa área, um pensamento muito, muito interessante, até para quem não se sente conectado a esse tipo de discussão, né, do contemporâneo, das formas, das mídias, das plataformas. E aí eu encontrei com ele, na verdade, para encomendar um site, para dizer, Gui, queria que você me ajudasse a produzir e tal, mas até então, num caráter de prestação de serviço, contratá-lo como um profissional de excelência. E aí ele falou, pô, Tito, eu faço,
e vamos fazer juntos e tudo, mas eu quero participar, eu quero estar nessa com você. Eu fiquei felicíssimo, porque na verdade era um convite que eu estava constrangido em fazer, né? Ou talvez pareça, talvez não, mas eu sou um homem tímido. E aí eu pensei, pô, por favor, vamos juntos. E a ideia de Deus começou a surgir. Há uns anos atrás, eu vou fazendo esses links, pode ficar confuso, mas é um pouco como eu me organizo. Há um tempo atrás, eu fundei a Tragédia Pop, esse tempo atrás, tem 8 anos, foi em 2012. O mundo ia acabar, né? O mundo ia acabar, falei, bom, o mundo não pode acabar sem eu ter um grupo de teatro, que é uma delícia ter um grupo de teatro. E aí eu me arrisquei nisso e fundei a Tragédia Pop com outros 6 ou 7 artistas. Depois eu referencio todos aí no link. Bom, então o pensamento da contradição entre as formas, entre o que está acontecendo, entre o contemporâneo e o clássico, entre o pop e o erudito, sempre foi uma coisa que me interessou. E quando eu comecei a trabalhar o Deus Ateu, a ideia do Deus Ateu, com esses profissionais, eu continuei pensando dessa forma, eu continuei pensando que as coisas precisam se encontrar, precisam se chocar e se fundir, ou se negar, ou se contradizer, enfim. Eu sempre pensei que os argumentos intelectuais devem ter oposições entre si, eu não sou um cara de certezas, não. Então, a única certeza que eu tinha é que as coisas precisam, que eu tinha e tenho, espero ter ainda, é que as coisas precisam participar socialmente do mundo, que elas precisam acontecer de fato. Então, com muito pouco recurso financeiro que a gente resolveu empregar nessa aventura do Deus Ateu, a gente falou, bom, dá para fazer, né? A gente escreve, a gente pensa, a gente articula, a gente conhece uma geração. Depois do Deus Ateu, eu comecei a perceber que havia aí muita gente que estava orbitando a cultura e que ainda não tinha uma projeção, a projeção que eu imagino que a nossa cultura pede hoje, né? E eu fiz um link da tragédia pop com Deus Ateu, porque, na verdade, no meu entendimento filosófico sobre a coisa, é o mesmo conceito, mas eu estou desdobrando ele. Enquanto na tragédia pop, esse conceito todo ele se articula esteticamente, do ponto de vista discursivo, do ponto de vista de criar novas narrativas, ou comentar as antigas, ou tabular de um jeito diferente, o Deus Ateu ele vem de encontro a isso. Ele vem de encontro a procurar as pessoas que estão participando dessa tragédia pop enquanto sistema de pensamento. Na época da fundação da tragédia pop, bem pretensiosamente, e eu não sinto nenhuma culpa por isso, a gente brincava que a tragédia pop era mais ou menos assim. Teve o Renascimento, teve o Iluminismo, teve, enfim, vários movimentos e tal, várias épocas, né? E que a tragédia pop era um que vinha depois da pós-modernidade. A gente tinha um pouco esse delírio lúcido. Então a gente sempre se colocou a discutir uma coisa que há 8 anos atrás a gente já falava, que era, eu falo bastante no plural, mas na verdade é porque aquelas ideias são todas daquela época. Quem seguiu com esse trabalho por alguns anos sozinho fui eu, agora retomei a produção, já comento sobre isso, mas é tudo no sentido de dizer que, tanto na tragédia pop quanto no Deus Ateu, o nosso pensamento gira em torno de falar do pós-contemporâneo ainda no contemporâneo. A gente tenta falar. É meio complicadinho, mas a gente tenta falar do pós-contemporâneo sem falar de futuro. A gente gosta de falar assim de amanhã, não do mês que vem, sabe? Então a gente brinca no Deus Ateu é um espaço situado alguns segundos depois do presente e uns minutinhos antes do futuro. Então é esse não lugar, quase esse cyberespaço que a gente está sempre colocando em xeque, né? O meu maior desejo com a editoria e também dos outros editores e do Tiago, que é quem proporciona a coisa das mídias e tal, Tiago Oliveira, é que um dia, assim, um cara que faça teatro e que entre para assistir um conteúdo meu, de teatro, propriamente, dessa área, ele vai ler o texto de uma autora sobre psicanálise, como a gente já teve, sobre filosofia, sobre estética, sobre livro, enfim. Sempre que as áreas elas comecem a borrar a fronteira do conhecimento onde ela está posta, né? Na verdade, essa é uma ideia bastante dionisíaca, né? Uma coisa meio teatro oficina,
onde as artes plásticas encontram as artes cênicas e a música, e a antropologia, e a filosofia, a sociologia, até a arte militar, e como no caso dos Sertões, do Zé, e onde isso não é estranho, né? Onde isso é só um jeito de fazer, e do meu ponto de vista, um jeito muito legítimo de produzir conteúdo. Eu me alonguei. Era isso? Perfeito. Você me ouve bem? Ouço, estou escutando melhor. O que representa, você falou sobre as várias formas de arte, várias formas de expressão de arte, né? O que representa a arte atualmente, levando em consideração esse contexto que estamos vivendo de pandemia, de isolamento social? O que representa a arte? Olha, Pedro, eu acho que por estarmos vivos ao mesmo tempo em que os problemas surgem, a gente tende a querer trazer o signo de hoje para essa coisa tão antiga que é a arte, né? A gente tenta perceber a arte com a fisionomia do presente. Eu sou bem conservador nesse sentido. Eu acho que a arte ela representa a mesma coisa que ela sempre representou em todos os tempos, para todas as civilizações que viveram com relação a essa área. Eu acho que a arte, o grande significado da arte, do meu ponto de vista, é que através da beleza ela é capaz de complexificar as coisas úteis para a experiência do homem na civilização ou não, né? E aí sabe lá o que a gente vai chamar de civilização nesse contexto. Mas eu sempre pensei assim, arte não é um parecer político sobre a vida e também não é a estetização do mistério. Para mim, a arte, ela serve. E aí a arte tem serventia, né? Uma serventia mesmo. Ela serve ao desejo dos seres humanos, né? No sentido de que ela complexifica as coisas que nos importam. Por exemplo, um exemplo do meu ponto de vista tosco sobre a política do dia. A arte ela não é de esquerda e não é de direita. Ela complexifica as ideias da direita e ela complexifica as ideias da direita. Porque a arte é o princípio da contradição, sobretudo na área que eu mais estudo, que é o teatro. Sem contradição não haverá teatro, não há teatro. Pode ter aí que as pessoas fazem um teatro dito de resistência, mas essa resistência ela contradiz o quê? Não me importa muito como artista resistir e falar, não façam isso, ou isso não é assim, ou isso deveria ser assim, dar um parecer técnico sobre as acepções do homem em sociedade. Me importa dizer, é isso mesmo que a gente está fazendo? É desse jeito que a gente quer? Peraí, você tem certeza do que você está fazendo? Para mim, a arte sempre termina com interrogação, né? Então, o meu jeito mesmo de entender arte, e aí a cultura como a distribuição da arte, né, nas esferas sociais, é que a arte ela deve complexificar todas as estruturas, todas as formas de pensamento, todas as contradições, ela mesma, de modo irrestrito, profundo, profano de preferência. Não há totens, né? Eu acho que a arte é esse processo de complexificar todas as experiências humanas dentro do que a gente cria para viver, dessas narrativas todas que a gente empresta para trazer significado para a vida. E complexifica a própria existência, né? Perdão, agora eu não te ouvi. Complexifica a própria existência. Eu ouvi o começo da pergunta. Complexifica? A própria existência. Complexifica a experiência? A existência. A existência. Eu acho que sim. Eu acho que existir, né? Ter essa obrigação de acordar todos os dias quando a gente está vivo, né? Eu acho que a gente vai acordando nessa coisa que não tem muito significado, que a gente vai lutando para significar com símbolos, com valores, com projetos de vida e tal. E eu acho que a arte empresta significado, né? Ela produz significado, mas o que produz significado de fato é a convivência, a comunidade, são os encontros, esse tipo de coisa biológica, humana, de encontro, né? E aí eu acho que a arte ela vem para complexificar o encontro, para complexificar a determinação biológica de eu encontrar alguém, de eu ser amigo, de eu gostar, de eu ir com a cara. Então, e tudo isso vai indo para uma esfera macro política, né? Eu estou falando de uma vida muito privada,
Eu e você, por exemplo, aqui. A gente se encontrou, estamos fazendo esse trabalho, estamos conversando e tal. Eu acho que o processo da arte é trazer complexidade para esse nosso encontro. Se eu não falasse de arte, a gente não ia estar conversando. Então, eu acho que a arte é um veículo de expressão da necessidade do encontro. A arte tem muito a ver com encontro, né? E o encontro, do meu ponto de vista, ele tem a ver com complexificar as coisas. Sozinho eu não posso me contradizer, eu posso me ressentir. Eu posso ficar solitário, sentir melancolia, tédio. Com outra pessoa, a contradição ela já é inerente, né? Aquela frase da Clarice Lispector, que eu vou falar errado, claro, mas o significado é alguma coisa mais ou menos assim. Eu sou eu, você é você, isso é solidão. Quando você percebe isso, há uma contradição em eu não poder deixar de ser eu mesmo e você ser eternamente você. Então essa contradição é o que me interessa na arte, na produção estética. E aí, perdão, eu me alongando, e a arte não faz isso de modo intelectual sempre, né? Uma tese. A arte não produz um documento a significar esse tipo de coisa. Ela faz isso através do subjetivo, né? Do campo subjetivo, da ordem abstrata, do comentário. A arte legenda o mistério, né? Ela vai falar dessa coisa sem falar dessa coisa. Ela vai te fazer sentir, experienciar e festejar, por que não, esse tipo de contradição. A gente está falando aqui, aliás, você está falando aí sobre o que é a arte. Agora, a minha pergunta é: o que é um artista? Que é o artista, né? Cara, o artista, eu acho que ele precisa ser um sujeito, primeiro, sem preconceitos, né? É claro que é inerente ao nosso prospecto humano ter preconceitos, mas eu acho que o artista ele precisa primeiro contradizer a si, né? Não ter certezas, e depois contradizer a ideia do preconceito, né? A ideia de disso eu não falo, desse jeito eu não falo, para essa pessoa eu não falo, não, eu falo para todo mundo, de todas as formas, sobre todos os assuntos. Eu acho que o artista é essa experiência totalizante da contradição, né? Eu tenho enfim, alguma produção literária que eu faço sobre teatro e tal, sobre arte. Eu pensei esses dias que o artista é aquele cara que consegue, aquele sujeito, aquela pessoa, aquele homem ou mulher que vai ser capaz de biografar o amante da própria mãe de forma honesta, sabe assim? O meu princípio identitário contra tal coisa, o Márcio Tito que odeia determinada coisa, não é o Márcio Tito artista que precisa falar sobre essa coisa de um modo estético. Então, do meu ponto de vista, do meu sentimento de artista, da minha experiência espiritual com o processo de produção criativa, vai me dizer isso, vai me dizer que o artista ele é aquele cara ou aquela mulher que vai preponderar sempre pela ideia de ser honesto, honesto também é uma palavra complicada, mas honesto segundo as balizas da contradição que ele se propõe a trazer para o mundo. Né? O artista, sobretudo, trai a si, né? Eu sempre tenho um problema quando eu vou ao teatro e eu saio de lá com uma nova acepção assim, nossa, é verdade, eu deveria ter votado assim, deveria ter pensado assim, feito assim. Porque eu acho que eu saio com uma experiência de dúvida incompleta, né? Eu saio com uma experiência de dúvida que me oferece uma opção. Eu gosto que o meu público saia das minhas peças falando, gente, não acredito que eu saí de casa para ver isso. E não, peraí. Não, peraí. Esse cara não fez o que eu achei que ele ia fazer, né? Esse grupo de teatro não entregou o prometido. Eles prometeram uma peça, de repente eles me deram muito problema. Eu não estou concordando com a forma, não estou concordando com o jeito que o ator fala, mas alguma coisa ali me atrai do ponto de vista estético, alguma coisa ali me dá prazer, né? Alguma coisa ali me dá prazer, mas eu não queria ter prazer com essa experiência completa, com essa experiência problemática, com essa experiência que mentiu, que me ofereceu um produto estético e acabou me entregando um produto estético do avesso, né? Então, eu acho que esse problema, essa tragédia pop do entendimento, é o Deus ateu que eu acredito. Assim, essa foi a frase feita. Né?
mas é o Deus ateu que acredita, essa ordem problemática e faltante. Eu acho que o artista, ele sempre é um faltante, né? O jeito que o artista lida com o desejo não é realizando o desejo inerente da experiência. É celebrando esse desejo que ele jamais vai se realizar, né? Acho que a gente, desde a infância até o último dia da nossa vida, se é que a gente vai continuar morrendo no século XXI, é que é assim, essa coisa de que eu preciso encontrar significado e há uma angústia, há uma melancolia, há um tédio, há uma solidão, há uma tristeza, né, inerente a encontrar esse mistério que eu sei que eu não vou encontrar, não vai dar certo. E aí eu acho que o modo como a gente vive economicamente, filosoficamente, ele vai te dizer que você precisa sofrer essa falta. O artista, ele vem para celebrar essa falta. Ele vem dizer, olha como vai dar certo mesmo, olha que beleza. Vamos dançar, então, nesse período de transição entre um mistério e outro. Acho que é isso. Acho que consegui expressar o que eu acredito, mas de forma meio confusa. Não, tá Não? ótimo. Acho que você é bem doido, então. Mas isso é uma forma de arte, né? A própria expressão do que você está falando aqui, o encontro, como você falou, né? Se a vida é a arte do encontro, a gente está celebrando aqui, né? A própria vida e a arte do encontro. E o desencontro também, né? E celebrando tudo. A arte da vida, a não arte da vida, o encontro, o desencontro. Eu tenho acreditado na proposta totalizante do sentido da arte. Assim, eu acho que a arte ela vai significar até os problemas que você tem e as qualidades que você tem, e os sonhos, o gozo, a falta do gozo, a castração. Eu acho que o artista ele vai sempre encontrar um jeito de celebrar o frutífero e o infrutífero, o fértil e o infértil. Eu gosto muito das pessoas que cometem obras de arte que humanizam os problemas, os vilões. Eu acho que do sujeito desejante que eu sou, são essas as obras que mais contemplam assim, os meus desejos mais infantis. Assim. Quando eu vejo, sei lá, assim, um baita vilão, né? Tem um jeito assim, legal de assistir, que eu fico com aquele cara com um lance que me interessa, eu falo, olha só, nossa, esse artista aí, ele foi bem honesto, né? Que problema. Eu gosto disso, eu acho que o artista para mim é isso, é esse cara que me engana e que eu falo, me engana de novo? É muito legal isso aí. Acho que tem a ver com isso. Como você entende a transformação que a arte pode proporcionar para as pessoas? Assim, quando você vê uma pessoa que começa a fazer teatro, por exemplo, e a transformação que se opera na vida dela, ou então qualquer outra forma de arte mesmo, né? Como que você entende a transformação que se opera na vida das pessoas que se abrem para o universo artístico? É, eu acho que a arte, ela tem sempre esse princípio criativo, né? De eu criar alguma coisa que fora de mim eu desconheço. Eu falo, nossa, olha só o que eu fiz, né? Não no sentido de admirar a sua produção, mas no sentido de observar de fora um produto. Mas eu também acho que a arte, ela é um princípio de revisão das coisas, né? Ao mesmo tempo que eu posso produzir um objeto, eu estou olhando para cá, estou dando um exemplo, mas ao mesmo tempo que eu posso produzir um objeto que eu vou desconhecer fora de mim, que eu vou colocar nesse lugar de contemplação, eu também acho que a arte é um princípio de revisão dos símbolos, né? Eu acho que, na verdade, eu não recomendo que as pessoas façam arte, não. Assim, de verdade, eu acho que você pode brigar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, e depois de um tempo você vai fazer as pazes, depois você vai achar isso tudo um problema, você vai se achar um problema. Então, eu acho que eu não recomendo, não recomendo, não. Se não for uma coisa que você não pode deixar de fazer, se não for uma coisa que vai suprir um pouco da falta desejante que a gente tem, né, cronicamente durante os dias, não faça. Não vai ser legal, entendeu? Não é um negócio que você vai fazer vai ficar mais legal. Ah, pô, vou fazer um teatro ali, vai ficar mais legal. Não, você vai fazer um teatro ali, você vai ter insônia, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a arte, para quem começa a fazer, eu vou falar aí de alguém que faça
de um modo desavisado, que não tem assim uma acepção do que a arte produz na ideia do sujeito, eu acho que é isso. Eu acho que é uma revisão total e restrita e cruel de todos os símbolos, né? Eu acho que a arte, ela, para o fazedor de arte, né? Eu falei muito, acho que sobre quem recebe o objeto artístico, agora estou falando mais sobre quem vai fazer aquilo. Porque também, quando você está fazendo, realizando uma obra de arte, você primeiro produz isso dentro de você, né? E aí, através da técnica, eu acredito muito na técnica também, eu acho que eu falo de um jeito meio assim, mas eu acho a técnica um princípio super importante, né? E aí você vai criar aquilo de modo subjetivo, e através da técnica você vai aprender a exprimir essa forma concebida. E quando você produz isso dentro de você, é um problema, né? Você fala, nossa, eu não acredito que eu estou falando isso da política. Nossa, olha o que eu estou fazendo, eu estou traindo todos os meus amigos do colegial, cara. Tudo de direita, ou comunista, ou seja o que fosse. Ninguém mais, eu não sou mais de nenhum desses times, né? Esse artista desamparado de todas as estruturas institucionais, eu acho que é o artista que mais me interessa. E aí eu acho que corre-se o risco de você se tornar esse sujeito que vai ficar sem referência, né? As referências vão ser assim, um cara que morreu louco não sei aonde, um cara que cortou a orelha, outro que martelou o joelho de uma estátua, outro que, sei lá, que tem experiências lisérgicas restritas, enfim. E as suas referências vão começar a ser bastante problemáticas, no sentido de que você vai perder muito da orientação tradicional, ocidental, burguesa, capitalista. E nem é uma crítica, é só assim, é desconfortável, né? A gente está num mundo organizado, patriarcal, organizado por todas essas segmentações que eu acho pobres, aí você vai ficar sem lugar, né? Você vai ficar sem lugar e é isso, e é um problema, assim. Então, só tentando resumir um pouco, você falou sobre o que a arte produz na vida de quem começa a flertar com essa forma criativa, né? Então, eu acho que é isso, ela vai produzir problema, bastante problema. Se não produzir problema, tá errado. Se não produzir problema, é porque você não está fazendo arte, você está fazendo alguma coisa que requer princípios artísticos. Você está fazendo aí, pode ser artesanato, mas pode não ser arte ao mesmo tempo. Né? Artesanato nem sempre é arte. Né? Como surgiu a dramaturgia na sua vida? Eu era péssimo ator, eu era muito mau ator. Eu era muito mau ator e aí eu tinha que fazer alguma coisa em teatro, porque eu gostava de teatro. E, mas eu era absolutamente incapaz de decorar um texto. Enfim, tudo que o ator faz, eu não faço. E aí eu falei, Somos bom, dois. não. Desculpa, eu sei que eu sou entrevistado aqui, mas nossa live, nossas regras, Uhum. eu fiz teatro e eu Olha, não consigo decorar um texto, simplesmente não consigo. Eu acontece. Era um outro tipo de teatro que a gente fazia, que não tinha decorar textos. Mas desculpa, a resposta é sua. Imagina, imagina. Pode confessar também. Bicho, então é isso. Eu era muito mau ator, cara. Eu era excepcionalmente mau ator, do meu ponto de vista, né? Só que aí tem um problema. Às vezes eu ia ao teatro e falava, bom, eu faço o que esse cara faz. E o cara era um ator que estava vivendo, mas acho que eu percebi meio rapidamente que a maior contribuição que eu podia dar era não estando no palco, né? Também tem uma coisa, eu sou bastante tímido, então eu subia no palco e falava, não, né? Melhor não. E aí eu comecei a dirigir as pessoas que trabalhavam comigo, né? Quando eu estudava, quando eu era estudante de atuação, que eu queria ser ator, as pessoas as pessoas estavam ensaiando as suas cenas e aí isso é um processo bastante natural, né? Na verdade, em São Paulo, não vou falar em termos de Brasil, porque eu não tenho referência, mas por intuição eu diria que sim, eu diria que é uma coisa do país mesmo. Mas para você começar uma carreira no teatro, ou você tem uma carreira muito bem estabelecida em outro segmento cultural, e aí e você migra com todos os louros da profissão que você está deixando, ou que você está divisionando agora com o teatro, ou você começa como ator, né? São pouquíssimas escolas que vão. A São Paulo Escola de Teatro
vai te oferecer isso. Mas ela é relativamente recente, tem 15 anos, 10 anos. Mas é isso, geralmente quando você quer partir para a área cultural cênica, você precisa começar como ator, né? É quase assim um sacrifício que você vai fazer para Dionísio, assim, vai passar essa vergonha 3 anos. Vergonha para quem não é ator, cara. E eu sempre tive muita admiração pelos atores, né? Pelos bons atores, por aqueles atores inexplicáveis. E eu sempre digo que eu era mau ator, sou mau ator e acho que vou morrer mau ator, porque eu pensava em cena. Eu não sei como os atores fazem, se eles entram em transe, eu sei lá, sinceramente eu não sei. Mas eu sei que quando eu estava em cena eu pensava, nossa, aquela pessoa está me vendo de tal ângulo, nossa, eu falei assim e fulano ouviu assado. Nossa, quando eu falei isso, e aí eu perdi a deixa, e aí a luz acendeu, apagou, e aí a peça foi destruída porque eu estava porque eu fiz essa bobagem. E aí, só falar agora Agora eu falei porque que eu não fui ator, né? Na verdade. Mas aí falando do porquê que... Onde veio a hora do texto, né? Eu sempre fui muito encantado com texto, com escrever, com ler e escrever. E desde menino, quando eu comecei a ser alfabetizado, eu escrevia poesia. Antes de escrever uma frase com é isso, né? Sujeito, verbo, predicado, é isso? Acho que é. E aí eu já escrevia poesia, eu já tinha desconstruído isso, que eu nem tinha construído, mas escrevia intuitivamente. Achava uma graça de escrever um negócio que fazia um significado que não estava ali, enfim, um significado amplo. Eu achava isso muito bonito, muito encantador. E aí eu li um poema, eu não sei de quantificar a idade que eu tivesse, mas eu fui ler um poema, na contracapa do livro escolar tinha um poema do Manuel Bandeira, O Bicho. Não sei se você conhece, mas é uma referência belíssima. E aí eu fiquei encantado, falei, como é que esse cara fez isso, né? Ele não tá falando e eu entendi tudo. E não, eu achava muito legal. E aí eu sempre fui muito encantado com a palavra, com a coisa da palavra, com os significados e tal. E aí eu sempre escrevi conto, poesia, esse tipo de coisa. O teatro, até os meus 16, 17 anos, eu achava uma coisa assim patética. Eu falava, tá brincando, que você tá fingindo que você é alguém, pelo amor de Deus. Você decorou um texto, agora você quer que eu acredite que não. Tudo tem limite nessa vida, né? E aí eu não escrevia para teatro. Aí eu fui fazer atuação, até timidez e tal. E aí eu achei legal esse negócio de ser ator. Eu falei, bom, teatro não é muito legal, mas ser ator é bacana. E aí quando eu não dei para ator, eu falei, ator é um problema, mas teatro é uma coisa muito bacana. E aí eu troquei, inverti essa mecânica. Quando eu estava no último ano, no último semestre, aliás, nos últimos 3 meses, assim, do curso de teatro, eu fiz Escola de Letras Wolf Maia, uma amiga que estava trabalhando no grupo de teatro, e ela me falou que precisavam de um rapaz que fosse maior de idade e que tivesse uma cara de garoto e que pudesse fazer um papel em uma peça chamada Roberto Juca, que eu acompanhei os Sátiros. 2012, 2011, 2012, acho que é isso. E aí eu fui fazer o teste. Eu fui fazer o teste e passei. Comecei a trabalhar como ator. Nessa época eu ainda não tinha muita certeza se eu ia ser ator ou se eu não ia. Eu comecei a trabalhar com atuação, só que aí no grupo tinha diversas oficinas de teatro, de interpretação e tal. E eu comecei a assistir essas oficinas sistematicamente, assim. Era aquele cara meio louco, assim, via 8 vezes a mesma peça, 10 vezes a mesma peça. E comecei a sentir que as coisas podiam se resolver mais ali no ponto de vista do texto. Ô, Tito, E eu comecei a escrever para as oficinas. desculpa te interromper, já interrompendo. Eu vou pedir para você tentar tirar o fone Imagina. para ver se não melhora um pouco o áudio. Fala agora. Você me ouve? Nossa, melhorou muito, muito. Ah, é? Melhorou? Muito. Então tá bom. Tá bom. E aí eu comecei a escrever para as oficinas dos sátiros. E a primeira oficina que eu escrevi um texto foi a oficina do Fábio Pena, meu amigo até hoje. Ele dirigiu o meu primeiro texto, que eu digo que é o meu primeiro texto profissional, né? Ele dirigiu o Cemitério dos Elefantes.
E ali, claro, a peça tinha vários defeitos de dramaturgia, mas eles eram todos amparados por uma direção profissional, né? Era um diretor profissional dirigindo o texto de um autor estreante muito jovem. Eu tinha 20, 21, 20. E aí foi isso. E aí, por conta do acabamento que ele deu pro meu texto, eu fiquei muito feliz. Eu achei que eu era autor e fiquei escrevendo. E comecei a escrever. E aí eu fui estudar, né? Eu me formei na SP Escola de Teatro, como em dramaturgia. Foi muito importante. Mas sempre, sempre, sempre eu tive a certeza de que era preciso participar das coisas públicas. Então, enquanto estudante, eu fundei um grupo. Eu não esperei ser um artista dito passado em cartório, né, pronto, com DRT, sei lá, para poder trabalhar. Eu sempre achei que era preciso pagar esse mico pela cultura, assim. Eu falei assim, não, peraí, eu vou fazer. E eu acho o processo de fazer, eu acho muito mais importante do que a acepção dos resultados, né? Eu acho que essa experiência pública compartilhada de produção de signos vai ser sempre, 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 sempre a maior qualidade de um artista. Você saber participar das coisas e se saber imperfeito nas coisas, né? Então é isso. Antes de estrear com o Fábio Pena, eu havia produzido, dirigido e feito a dramaturgia de uma peça com a Priscila Leon e o Marcos Paulo Santana Dias. E eles já eram duas pessoas mais velhas que eu, acho que na época eu devia ter 19, eles já tinham ali 35, acho, alguma coisa assim, já eram bons atores, e eu, cara de pau, carudo, convidei, e eles muito generosamente aceitaram, e, e eu os dirigi, eu não me lembro agora, mas eu acho que eu os dirigi por 6 ou 7 meses, para uma cena de 20 minutos. É verdade isso. Eles foram incríveis. Eles me deram. Foi como se eles dissessem: olha, você não é arquiteto, mas toma aqui o tijolo, toma aqui a argamassa e faz uma casa. Fiz uma casa toda torta, mas fiz, dava para morar. Então foi bonito isso, assim. E aí, logo em seguida, acho que meio concomitante até, o Fábio Pena dirigiu esse meu trabalho, teve uma aceitação muito boa. Eu não me lembro agora o horário, mas eu acho que nós ficamos em cartaz no espaço do Sátiros 2, às terças-feiras, às 9 da noite. E era uma peça itinerante, era uma proposta incrível. E foi uma peça de bastante sucesso. Ainda hoje, eu vou em alguns lugares assim que eu nem imaginaria, alguém fala, você não fez uma peça e tal? Eu acho super divertido, porque foi um trabalho de muita generosidade dos meus colegas na época e que acabou resultando na descoberta do meu ofício, do que eu acho que eu faço, da minha maior contribuição para as artes, para a cultura. Eu acho que é isso. Acho que foi aí. Foi tudo meio fazendo, assim. Eu acho incrível isso, né? Porque geralmente quem é bom numa coisa é a primeira pessoa a ter uma autocrítica, assim, de não se achar bom naquilo. Então, você falando que você não é um bom ator, talvez faça de você um melhor ator do que muitas outras pessoas que acham que serão prontas, que acham que vieram para aquilo, que nasceram com o pé virado para a lua e que atuar é o seu segundo nome, né? Talvez isso faça você até um ator melhor do que você mesmo possa imaginar. Tomara, mas acho que eu não vou ter oportunidade de saber, não, porque eu não pretendo me arriscar mais nessa área. Assim. Claro, eu acho que o Antônio Abujanra estreou uma peça com 55 anos, 56 anos. Eu acho que isso pode acontecer, mas não é o meu projeto, não é a forma como eu entendo a minha contribuição. Assim. Mas tomara, eu quero que você esteja certo, eu adoraria. Tem tanto texto que eu gostaria de falar e que eu tenho que falar para mim sozinho, assim, é meio complicado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho da tragédia pop. O que é tragédia pop? É, eu vou misturando, né? Mas a tragédia pop, na época eu fundei, cara, eu vou falar o nome de todo mundo porque eu não consigo, eu acho que é importante. Com Felipe Raccioli, Marina Calvão, Roberto Heinegger, Thaís Grutschel, que hoje a gente está fazendo um trabalho juntos, muito bonito. É, Eduardo Prado, a Amanda Magalhães estava na fundação.
aí você esquece de alguém, você é uma pessoa horrível, né? Mas eu lembro das fotos, assim, tava o Carlos Ronck também, enfim, uma galera muito especial que os Sátiros têm um trabalho que é as Satirianas, né? É um evento maravilhoso na cidade e tal, super importante. E aí, os atores da companhia sempre se propõem, né, a fazer trabalhos para apresentar, para preencher as pautas e para expressar também a sua verve criativa e tal. E aí eu me lembro que o Rodolfo Garcia Vasquez, que é o diretor do grupo, falou: quem quer apresentar nas Satirianas? Eu falei: eu. E outras pessoas disseram. E aí ele foi falando: quem quer fazer o trabalho com fulano? E as pessoas: eu. Quem quer fazer com fulano? Eu. E aí falou: e Tito, quem quer fazer o trabalho com o Tito? E aí ninguém falou nada. Aí ficou todo mundo... Eu era muito novo, era muito jovem, não passava nenhuma credibilidade. Eu também não queria trabalhar comigo. E aí o que aconteceu foi que as pessoas com menos formação falaram: olha, eu gostaria, olha, Tito, se rolar e tal. E aí foi um trabalho incrível. Acho que quem tinha mais experiência ali era o Eduardo Prado, que já tinha feito temporada, e acho que o Roberto Heinegger. E aí foi isso. E aí era um grupo muito inexperiente do ponto de vista cênico, de atuação, de teatro. Eram todos atores amadores, né? Exceto esses dois que eu citei. E aí a gente surgiu com uma ideia muito sofisticada para a nossa pouca técnica, para a nossa pouca experiência de cena, não comportava a ideia abrangente que surgiu, que foi biografar um dos atores. O Roberto Gustavo Heinegger Neto foi biografado nessa peça de estreia chamada Roberto e a Filologia das Estrelas. Então a gente se propôs a um trabalho bastante pretensioso, amparado por uma produção intelectual muito mais sofisticada do que a gente saberia fazer em cena. E eu acho que um pouco do conflito sempre foi esse. Tragédia pop tinha coisa do texto ter um peso de tragédia e tinha coisa do pop, que a gente colocava Beyoncé, Caetano Veloso, cantando Nirvana na trilha sonora. Nós éramos muito jovens para lidar com esse material de ampla acepção, e o que aconteceu foi isso, foi um embate muito profundo, porque todo mundo acreditou naquilo. A gente falou: não, dá para fazer, vamos fazer. E também tinha uma coisa de rixa, assim, a gente falava: tá vendo, a galera não acreditou na gente, agora a gente vai fazer. Então a tragédia pop sempre viveu dessa experiência de combate. A gente sempre queria combater, falar assim: tá bom, todo mundo sabe fazer, mas a gente vai fazer assim. E a gente sempre foi muito radical na ideia da experiência de realizar uma coisa que se sustentasse, saca? Que não fosse, olha o que deu para fazer, mas olha o que a gente fez com o que dava para fazer. Então a tragédia pop é um conceito que trabalha bastante nisso, assim. É sempre um discurso combativo, é sempre uma coisa que festeja esse combate, é uma coisa que se declara derrotada, mas está sempre lá, sabe assim? Tipo assim, coitadinho da gente, a gente é artista pobre. Mas espera aí, vamos fazer uma ópera? Tipo, como assim, né? Então, é sempre isso, assim. Como que a gente... Se a gente desse, assim... na primeira peça que a gente montou, a gente gastou 116 ou 216 reais na peça, que a gente comprou, na peça inteira. A gente comprou essa luz que fica assim, luz. Sabe quando apaga a luz e aí fica aquela luz de emergência? O cenário da peça inteira era feito com luz de emergência. Né? Era mais ou menos assim. Se a gente desse 200 reais para o Steven Spielberg fazer uma peça, o que ele faria? E era o que a gente ia fazendo, assim. E a gente investia muito em dramaturgia, em longos monólogos que fizessem com que a peça parecesse menos pobre, por conta de usar palavras bonitas, sofisticadas, boas vírgulas, mas tudo aquilo amparado por óculos Ray-Ban de 5 reais, cueca boxer preta que era do ator, enfim, a gente sempre trabalhou na extrema precariedade, o que é uma coisa que a gente pode corrigir, né, no futuro. Agora eu sou um senhor de 29 anos que quer trabalhar de outro jeito, então é isso, a gente sempre, na verdade, tentou sofisticar o precário, assim. É precário? Mas é maravilhoso. E a gente sempre trabalhou nessa linguagem. A tragédia pop
do meu ponto de vista, é bastante isso. É muito recurso intelectual para pouca organização financeira de produção. Gente, deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu peço para alguém que está assistindo, por favor, me responder aqui. Está cortando o vídeo em algum momento, por gentileza? Se alguém puder me falar aqui, dar um retorno, eu agradeço. Você está falando, e uma coisa que veio na minha cabeça agora é o conceito de teatro essencial da Denise Stoklos. E também uma outra coisa que veio na minha mente agora foi o teatro do oprimido, que é um teatro que também trabalha com os recursos acessíveis, com o que é possível, né? E que é muito interessante. A Limartes, tá aqui, ó. A Limartes disse que está perfeito. Obrigado. Tá ótimo. Que bom. Que ótimo. Aqui está ótimo. Aqui, olha, tem pessoas aqui que estão assistindo. Aqui a Daniela Coutinho, Jennifer Francisco, você não morre mais. Eu ia falar agora de você. É o seguinte, perfeito. Eu ia falar o seguinte, tem uma entrevista com a Jennifer sobre teatro do oprimido que eu gostaria de indicar para vocês, que assim, é muito interessante e eu acho que assim, conversa bastante, dialoga com esse teatro que você está falando agora, sabe? Que transforma o que é o caos, vamos assim dizer, o caos né, em arte, né? Eu gosto dessa linguagem, gosto muito disso. Quisera eu poder estar entre as fileiras das pessoas que assistiram a peça. Fiquei curioso de assistir, espero ainda poder um dia participar. Limatos, Moço Perfeito, esse Márcio Tito Pellegrini Trigo. Obrigado. Assim, queria perguntar para você, antes de ir para a nossa, infelizmente, última pergunta da entrevista. Pode ficar à vontade. Assim, a parte mais triste da entrevista é essa. Uma hora ela acaba e aí tem que apertar um botãozinho aqui, sabe? Que encerra. É a parte mais triste. Eu te entendo. Quais são as referências de teatro, de artistas? O que vem na sua mente quando você pensa assim em atuação? Você falou, por exemplo, do Abu Janra, né? Que é uma referência incrível, né? Assim, mas o que vem na sua cabeça quando se fala em arte? Tem uma primeira referência? Tem várias. Eu só vou fazer uma vírgula no sentido que você comentou do teatro do oprimido. Eu acho que a tragédia pop ela é bastante esteticamente o teatro do oprimido. Mas do ponto de vista intelectual, discursivo, a gente não tende muito para isso. Era só esse ponto mesmo. E outra coisa, quando você citou a Denise Stoklos, eu acho que é muito mais por aí. Eu acho que é muito mais a abstração da Denise Stoklos amparada por uma estética muito sofisticada do que a concretude do teatro do oprimido, desse ponto de vista. Artistas que me referenciam, cara, né? Tem aí, mas eu podia citar muitos. Se citar aí, vou citar, merecem a citação. Teatro Oficina, o Grupo Tapa, os Sátiros, enfim, um monte de referência nova e que é linda e que está aí. Mas do meu modo de fazer, depois, agora, que eu até brinquei com sou um senhor de 29 anos, agora eu tenho pensado muito de outra forma. Eu tento me referenciar muito pouco por artistas e muito mais pelas outras áreas. Me interessa muito pouco um teatro com cara de teatro. Eu gosto muito mais de um teatro que seja influenciado pelo Gay Talese, do jornalismo, pelo Paulo Marcum, que é um brasileiro, pelo Drauzio Varela, pela poesia da Hilda Hilst, pela forma da Cecília Meirelles. Eu sempre tento trazer as referências que não são do teatro e falar, bom, e se essa pessoa tivesse feito teatro, como é que a gente ia, né? Atualmente tem sido uma referência fervilhante para mim. O Gay Talese, a coisa do rap paulistano, enfim, todas essas coisas que atravessam o processo cultural, eu tento dar uma esbarradinha e levar para a arte, assim, sabe? Elo Oiticica, Ferreira Goulart, pô, super, Caetano Veloso, mas eu acho que a maior referência em arte, para mim, é o João Gilberto, né?
para mim, é o artista que mais estabeleceu balizas na sua produção estética. Para mim, é o artista que mais criou forma, né? Eu acho que a maior regra, assim, de obra de arte não é a sua lida com o infinito, é a sua lida com o restrito, né? É como você restringe o infinito. E eu acho que a produção de balizas, a produção de segmentações dentro da sua proposta infinita é o que vai trazer um material complexo e interessante. Então, o João Gilberto, para mim, fez isso. Você vai falar que ele mudou a batida do violão, que ele pegou um repertório, que ele canta de um jeito, enfim, para mim as balizas do João Gilberto são quase infinitas, assim, né? Os grupos de teatro eles vão trabalhar bastante com a ideia de realizar um prospecto de obra de arte ou de comentar a cultura de modo teatral. Já eu acho que a gente tem que teatralizar o resto da cultura inteira, sabe? Eu acho que o processo é bastante invertido nesse sentido. Então, minhas referências em arte são das mais abstratas possíveis. É assim, eu sempre vou falar do Drauzio Varela, eu gosto muito dele, mas tem sido muita gente que não fez teatro, entendeu? Muita gente que não fez teatro tem me referenciado nesse tipo de produção. Sociólogos, filósofos, médicos, enfim, muita gente que não fez teatro propriamente na cena, no palco, ou até mesmo academicamente. A Nélia Pinto está dizendo aqui, olha, Roberto e a Filologia, melhor peça. É porque ela é minha mãe. Ela é minha mãe, ela vai falar bem de tudo mesmo. Obrigado, mãe. Seja bem-vinda, Nélia Pinto. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Muito, muito honrado. Muito rápido. Muito rápido. Eu estou encaminhando aqui, infelizmente, para a última pergunta da entrevista. Gente, olha, se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta aqui, por favor, fiquem à vontade, tá? Inclusive, eu gostaria de registrar aqui que esse roteiro de perguntas, ele foi feito a duas mãos, tá? Fomos eu e a Jennifer Francisco que fizemos. Ela me falou. A Jennifer é uma artista incrível. Sim, e eu acho justo a gente citar a autoria, né, das pessoas, porque senão fica parecendo que eu que fiz tudo sozinho aqui, e não é verdade. E a Jennifer, que é uma pessoa que ela veio ser entrevistada no programa e depois virou parte do programa. Hoje ela faz parte do Cidadão Cidade, sabe? Então, e ela que fez a indicação para entrevistar você e que me apresentou. Então, é uma pessoa que está sempre atuando na arte do encontro. Ela também me apresentou outras pessoas fantásticas, com as quais eu tenho tido a oportunidade de conversar. Então, nós estudamos juntos. Aqui, olha. A Cíntia Duque falou, hahaha, que nada, você é ótimo. E a Limatos está dizendo, hahaha, tá certinha, mãe. Concordo. O que é? Eu sei que você já falou a respeito, mas agora eu vou fazer aquela pergunta para você dizer assim a alma da coisa. O que é Deus ateu? Deus ateu. Por que Deus ateu? O Deus ateu na verdade, eu acho que quando eu pensei esse título era um nome de efeito, assim. Mas aí a gente vai trazendo significado, né? O Deus ateu é a onipotência das coisas, que só é onipotente porque não bota fé na sua potência completa, né? Eu acho que a arte ela é bastante isso. É uma forma que pode realizar todas as coisas, desde que suspeite de si, desde que suspeite de sua própria natureza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que uma experiência de realização que só é capaz de realizar o que realiza quando duvida da sua própria produção. Acho que é um Deus que faz um milagre e fala, será que foi milagre mesmo? Será que fui eu mesmo? Eu acho que tem um pouco essa dúvida. Esses dias eu até escrevi um editorial que dizia sobre um Deus ateu é aquele que ergue catedrais e expulsa os fiéis. Sabe, assim, essa contradição constante entre as coisas macro, entre as coisas
espirituais, universais e mais profundas da experiência da civilização, assim, a eterna contradição sobre as coisas que nos importam e sobre as coisas de fato grandes, de fato transformadoras. Tenho aqui mais uma pergunta aqui da Jennifer. Tito, você escreveu esses dias que o lugar de fala do artista é a sua obra. Comente sobre isso. Então, eu acho que a gente tem vivido um momento muito importante da discussão social, que é discutir quem está dizendo o quê e o que essa coisa dita significa quem disse, né? A gente tem vivido essa via de mão dupla, essa via de mão dupla, né? Quando eu digo, o que eu digo é um produto e esse produto ele revela quem eu sou, enfim. E eu acho que no caso do artista, sobretudo do artista, e talvez só do artista, e aí vão dizer, mas o artista é uma coisa especial? É sim, eu acho que é. Então, mas o artista pode, também pode, e é assim que do meu ponto de vista, o artista não está atendendo a essas outras pautas de, nossa, mas o médico pode dizer isso? O médico não sei, o artista pode. O artista, ele produz símbolos que não tem exatamente conexão com a sua responsabilidade social em vários níveis. Claro que para você ser um artista, você tem que ter determinadas preocupações, você não... Por exemplo, ao mesmo tempo que eu escrevi isso, eu também acho que a arte nunca mata. A arte nunca matou ninguém. A arte não pode matar ninguém. A arte nunca agrediu ninguém, a arte nunca fez ninguém sentir dor. Então, a arte não lesa as pessoas. Acho que se você produz uma obra de arte que lesa alguém, não é arte. Não é arte. A arte não dói, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com... Eu só posso ser julgado no meu lugar de fala segundo a minha produção estética, segundo a minha obra de arte. Se a minha obra de arte agride, mata, fere, empobrece, não é arte. E aí eu não sou artista. Só que eu acho que se eu produzo uma obra de arte que produz um discurso sobre as coisas, aí é o meu lugar de fala. O meu lugar de fala enquanto artista, enquanto estetizador da realidade, enquanto produtor de alfabeto simbólico, é isso. A obra de arte, ela é o lugar de fala do artista. É ali que ele fala. Só que se essa fala é problemática, machuca, mata, destrói, não é arte, eu não sou artista. É um problema, né? Sempre essa promulgação de paradoxos que se sobrepõem, ela vai trazer uma coisa que você fala, bom, tá bom, mas onde você quer chegar? Não sei, sou artista. Então eu vou trazendo esses símbolos, né? O artista vai trazendo esses caminhos. Tem muita essa coisa que as pessoas falam de Exu, né? Exu que abre todos os caminhos. Para mim, o artista é isso, ele abre todos os caminhos, todas as direções, e que pena, vocês não gostam de direções, mas estão aí, né? Então é isso, eu acho que o artista, o lugar de fala do artista é a sua produção estética, intelectual, e a sua produção intelectual tem que ser estética, a sua estética tem que ser intelectual, e ao mesmo tempo que se isso mata, fere, destrói, rouba, assassina, não é arte. Então, se você produz uma obra de arte que ofende determinado grupo, porque você disse dessa forma, você não fez arte. Eu acho que a arte é a produção de símbolos nunca capazes de matar alguém. É isso, Jennifer, é isso. O lugar de fala do artista é a sua obra, se a sua obra fere alguém, não é arte. Desculpe. A Cíntia Duque fez uma pergunta aqui. Márcio, o que você acha sobre o cenário atual em que a arte e o teatro se encontram? Eu acho que a arte, ao longo dos séculos, ela sempre foi um objeto não convidado às grandes narrativas, não interessa ao estabelecimento da ordem que a arte exista de forma macro, né, ampla. Então, eu acho que a arte ela é sempre nunca convidada para as festas, eu estou dentro dos séculos, das décadas, das festas que participam da história. Mas a arte, ela tem isso, né? No cenário atual, eu acho que a arte ela comete o problema de querer discutir a política do dia. Eu acho que a arte ela comete o defeito de se importar com essa bobagem toda. Eu acho que a arte ela está muito preocupada em discutir
notícia, mas não está discutindo o editorial, mas não está discutindo a forma do papel, não está discutindo o jornal, não está discutindo o macro. Sabe assim, discutir um presidente, do meu ponto de vista, não é muito o nosso lugar principal ou mais efetivo. A gente tem que discutir o mundo que produziu esse presidente, se a gente está falando ainda de política, né? Seja lá qual presidente você queira discutir, o de agora, o passado, o retrasado, sei lá. Embora esse seja o nosso maior problema dos últimos 10, 15 anos aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a arte atual, ela está fazendo mira no que não é a sua função, não é a sua vocação. Eu acho que a arte, ela pode ter duas funções. Ou falar do muito micro, assim, do muito detalhado, que é, assim, uma coisa que eu nunca vi, né? Como que a gente nunca discutiu o atual presidente ter ali uma cara de fuinha, sabe assim? Uma coisa que... Eu acho que a arte é isso, eu acho que ela é esse detalhamento, ou ela precisa ser a discussão ampla do mundo. Então, eu acho que a gente está cometendo o problema de querer fazer o que a TV já faz, né? Do que a TV tem esse caráter ordinário de comentar a política do dia e produzir uma estética ordinária sobre assuntos ordinários. Eu acho que a arte, ela precisa ou falar de modo ordinário das coisas grandiosas ou falar de modo grandioso das coisas ordinárias. Então, eu acho que a gente está errando, eu acho que a arte está problemática, sim. Embora a gente hoje desfrute de muita técnica para esconder bem ou para maquiar bem o nosso problema discursivo, ao mesmo tempo o nosso discurso não está à altura da técnica que a gente alcançou. Um ator mal formado numa escola ruim sabe estar em cena, né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente sabe estar em cena. São peças muito bonitas, peças que atingem o belo na metade da sua estrutura, que é a estrutura estética, mas peças que estão pensando de um jeito que não me interessa que a arte pense os nossos problemas do dia. Né? Acho que a gente não está falando das grandes narrativas, a gente está falando de um ponto de vista. A gente tem ponto de vista na arte, né? Eu acho que a gente hoje em dia tem produzido um teatro com ponto de vista. O Zé Celso fala sobre isso lindamente. Ele fala: odeio teatro de resistência, eu gosto de teatro de existência, teatro de existência. Como é que o teatro reexiste a essa coisa toda? Como é que a gente se reinventa num outro processo, né? Eu tenho pensado isso, eu tenho pensado assim, eu acho que a gente não tem que se ater à política do dia, não. A gente tem que fazer arte que é para você, para o sujeito que vai lá e que está fazendo bobagem na política, ou que está fazendo bobagem na urna, ele sai de lá e fala: meu Deus, como que eu fiz isso? Assim, mas não é porque ele vai sentir uma culpa, é porque ele vai querer fazer parte dessa outra gente, saca? É um grande coro de teatro muito bonito, um texto muito bonito, uma atriz, um ator, uma trupe, que faz aquele cara falar: tá bom, você tá desse lado, mas vem pra cá um pouco, vamos, né? Eu acho que tá faltando festa no teatro, acho que tá faltando beleza, acho que tá faltando celebração mesmo. Eu acho que a gente tá uma merda. Hoje em dia tá uma merda, a gente tá vendo coisas muito tristes. Há muito tempo a gente vive coisas muito tristes, mas a função da arte não é ser triste, né? Então, se você quer ser artista, você não tem o direito de estar triste em cena, do meu ponto de vista. Acho que a gente tem que estar feliz, a gente tem que fazer coisas felizes. Mesmo triste, pouco importa se você está triste, na verdade. Basta que os seus produtos culturais e o seu alfabeto simbólico não seja essa coisa ressentida. Ressentimento é o que produziu esse período que a gente está hoje e é o que está também sugando a alma dos produtos simbólicos, né? Ao mesmo tempo, desculpa só me alongar um pouco nisso, o Nelson Rodrigues tem uma frase que é, né, quando os inteligentes tiverem matado o teatro, a gente vai precisar chamar os burros para salvá-lo. Eu acho que é isso. Eu acho que o teatro também ele entrou numa coisa profundamente profissional, uma coisa de cartório, uma coisa de papel timbrado. Até agora as pessoas discutiram assim: pô, o teatro vai acabar por conta da pandemia. Eu quero que se dane o teatro. O teatro é um prédio. O teatro é o espaço onde eu faço uma coisa. O que eu faço lá dentro? O que eu realizo lá dentro é o quê? Arte cênica. Aí as pessoas vão falar que live não é teatro. Que se dane se não é teatro. Eu quero que o teatro exploda. Eu gosto de artes cênicas, eu gosto de promulgação cultural, eu gosto de expressão viva, eu gosto de gente fazendo coisa, entendeu? Se é teatro, do meu ponto de vista, é um edifício. É uma edificação, né? Tem teatro, aí tem prédio de escritórios. É um teatro, é um prédio. O que me importa se esse prédio não vai estar lá?
Não importa que as pessoas que realizam coisas ali dentro continuem fazendo coisas para fora. Eu acho que tem isso, né? Agora, se o cinema acabar, é um problema, porque o cinema ele vive do prédio, né? O cinema ele é totalmente associado à ideia do prédio onde ele está. Um cinema, ele é ao mesmo tempo uma forma de arte e ao mesmo tempo uma edificação, né? Porque sem uma tela grande e uma plateia eu não posso fazer cinema. Eu posso fazer outra coisa, mas não é cinema. Cinema exige tela grande e exige pessoas olhando para a tela grande. E aí o teatro não. O teatro não exige palco. Palco é uma invenção muito recente. A gente faz teatro em palco há 500 anos, sei lá quanto tempo. E aí as pessoas querem dizer que o teatro vai acabar, sendo que a gente está fazendo essa conta pelos seus últimos 500, 600, 700 anos. Antes disso tem 1000 e tantos anos de teatro, sabe? Eu acho que as pessoas estão confundindo as coisas, elas estão confundindo o CNPJ com outra coisa. O que vai acabar é o CNPJ, que pena, que triste, é uma parte da cultura, é uma perda lastimável, não tenho a menor dúvida disso, mas ao mesmo tempo dizer que o teatro vai acabar, o que vocês fazem, né? O que eu faço, não. O que eu faço, eu sempre fiz, vou continuar fazendo. Teatro, para mim, em várias instâncias, é a ideia de expressão, né? Eu tenho visto as pessoas fazendo teatro com os S certos, com as vírgulas no lugar, isso me incomoda. Eu acho que isso é uma ideia de teatro, um teatro manufaturado, assim, sabe? Parece um teatro feito por um alfaiate, mas essas pessoas não estão fazendo, assim, uma coisa que é uma expressão popular, né? Eu acho que o teatro, ele está muito refém da academia, eu acho que o teatro está muito, muito, muito refém das instituições que o vêm premiando há muito tempo, né? Eu acho que o teatro, ele precisa voltar a ser uma expressão dos amadores. Eu sinto muita falta Hoje em dia tem teatro profissional amador, né? O teatro amador que está há 35 anos. O quê? Como assim? É uma contradição muito complicada, né? Embora existam grupos que façam teatro amador há muitos anos, isso é lindo, e se mantenham amadores, tem também teatro que é profissional sim, que produz renda sim, que as pessoas vivem disso sim, e que se diz amador por quê? Não, vocês estão entrando em academia, vocês estão, entende? Então eu acho que é um pouco isso, assim. Quando as pessoas vão falar do teatro, do trabalho do Zé Celso, mas os atores, e daí? Os atores, e se fosse esse o problema, né? E daí que o ator não fez aquilo sem técnica? Meu Deus, que pecado. Pecado para quem? Para uma sociedade que exige técnica de tudo, para uma tecnocracia maluca, né? Eu acho que é isso, eu sempre fui mau ator, como eu te falei, mas eu sempre fui um mau ator para esse teatro ocidental, europeu, de palco italiano. Mas eu sou excelente ator, se a gente falar de artes cênicas. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu quero estar lá, eu grito, eu faço, eu pulo, eu danço. Danço mal, canto mal e pulo mal. Mas de um certo aspecto de produção cultural é isso. Produzir cultura de modo que cidadão-cidade, né, como você falou, de que o cidadão tá na cidade, pouco me importa se isso é pautado por uma técnica, por um CNPJ. Então, eu não lembro mais da pergunta, na verdade, mas eu sei que eu estou respondendo ela. É um pouco isso. Tem uma pergunta aqui, Claro, a última pergunta da Limatos aqui. A arte pode compor o poder? Pode sim. Eu estava pensando ontem, aliás, de que jeito que a gente poderia fugir dessa presidência problemática e criminosa em vários aspectos, do meu ponto de vista. Eu acho que se as esferas de poder, estou falando das pessoas que mandam no poder, o sujeito mesmo, presidentes e ministros, se apaixonassem, eu estou fazendo um discurso do amor aqui, né? Então, eu acho que ela pode compor o poder no sentido de que a coisa mais transformadora que eu conheço é quando você se apaixona por alguém, né? Você se apaixona por alguém, você muda seus princípios, você muda os lugares que você frequenta, você muda os seus valores, você muda tudo. É isso, né? Então, eu acho que o único jeito de a gente mudar os valores das pessoas que estão nos impondo valores é através da paixão. As pessoas estão tendo que se apaixonar por alguma coisa. Então, no sentido da arte compor o poder, eu acho que a arte, hoje em dia, por exemplo, ela vive de editais e tal. Então, ela compõe o poder. A gente tem aí um dinheiro que vem institucionalizado para instituições teatrais produzirem obras de arte. Esperamos isso, né? Então, eu acho que ela pode compor o poder, sim. Eu acho que a arte
não tem que estar fora das estruturas de poder. Eu acho que o artista, ele, por tradição e por vocação e por certa facilidade de ser assim, o artista muitas vezes não vai frequentar o poder, porque o que ele faz é muito combativo para estar incluso no poder, ou para você poder ir num jantar civilizado, esse tipo de coisa, assim, né? Casar. Eu acho que o artista ele vai estar um pouco paralelo. Eu não vou falar marginal, não, porque para mim artista não é marginal. Ele vai estar paralelo a esses processos. Então eu acho que a arte compor o poder é maravilhoso que ela possa compor o poder e que ela possa não compor o poder, porque a arte comporta todas as estruturas. Porque a arte que compõe o poder, ela vai problematizar o poder. E a arte que não compõe o poder, ela vai problematizar não compor o poder. Então, eu acho que é isso. A arte é esse prospecto de eternidade da dúvida e do problema mesmo. Então, a arte compor o poder é maravilhoso. Eu acho ótimo. Acho que a arte tem que estar no poder, sim. Para discutir o poder. É um pouco isso. Nossa, olha, inclusive porque se o poder é composto por seres humanos e quem faz a arte não se faz sozinha, né? Eu acho que também é interessante, né? Que faça ele acompanhe. Exatamente. O problema da arte hoje, do meu ponto de vista, são os artistas, né? A arte continua ótima, como sempre foi. Ela agora só precisa sobreviver aos artistas, né? A essa, a essa massa de artistas que chegou agora e que tá pegando os valores da arte e transformando nas suas acepções de vida, né? Nas suas coisas pessoais e simbólicas, identitárias, de identidades singulares, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a arte ela continua com a mesma responsabilidade, com a mesma irresponsabilidade, com a mesma importância e o mesmo papel. Agora, se as pessoas não estão fazendo segundo, né, conforme a receita do bolo da arte, aí se sai bolo de laranja quando está fazendo bolo de limão, deu problema, né? A arte é um princípio, do meu ponto de vista, com balizas, né, segmentadas. Você faz isso e vai dar numa coisa, né? Pode ser a arte mais ou menos complexa, mas se você quer fazer arte, você faz arte. Não existe arte boa e arte ruim. Existe arte mais complexa ou menos complexa. Arte que complexifica mais e arte que complexifica menos. Mas arte boa e arte ruim não existe, porque se é bom, se é ruim, é arte. Né? A arte é uma receita de bolo. Você vai lá, aplica a receita. O bolo pode crescer ou não, mas sempre é bolo. Eu vejo desse jeito meio cartesiano, assim. Ótimo. Você quebrou conceitos, preconceitos e eu achei assim interessante a maneira de você enxergar as coisas, porque você foi além, né? Porque existe uma certa cultura do medo de, e agora, como se o teatro fosse acabar, porque ele tem o poder de se transformar, não é isso? De se recriar. Claro, eu acho que o que pode acabar é o artista contemporâneo com seus entendimentos contemporâneos sobre a arte. Agora, o teatro vai acabar. São as coisas mais burras que eu escutei, de verdade. O teatro vai acabar? Não, o teatro que você faz vai acabar. O que o teatro tem a ver com isso? O teatro acabar é uma coisa, para mim, é uma coisa boba, é uma coisa que não faz nenhum sentido. As pessoas vão dizer que vai acabar a forma econômica com que o teatro existe numa sociedade. Pode acabar essa sociedade, pode acabar essa forma econômica, pode acabar os artistas que realizam isso. Agora, que o teatro vai continuar o mesmo teatro de sempre, eu não tenho a menor dúvida. Ele sempre vai ter a mesma utilidade, né? E a falta da utilidade nesse processo. Mas, o teatro vai acabar, precisamos resistir. Não resistir a nada. Não resistir nada, tem que fazer, né? Eu conversei com o Alexandre Mate esses dias e ele me falou uma coisa linda. Ele falou assim: nossa, mas a gente também achava que o Vietnã ia acabar na guerra do Vietnã. E olha o que os caras fizeram, né? Resistiram de um jeito ancestral, lindo, através de cavernas e com estratégias. E quem diria? Quem diria, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a arte não resiste. Ela sempre busca na ancestralidade a sua forma de se atualizar, né? A arte, do meu ponto de vista, ela se atualiza pela sua ancestralidade profunda. Puxa, poderia ser a última frase assim. Eu nem precisaria falar mais nada. Depois disso, eu não precisaria dizer mais nada. Eu poderia encerrar com essa frase que, assim, já estaria no auge, assim, mesmo.
Olha, eu gostaria de agradecer aqui, teve algumas manifestações aqui, olha, o Mauro Peregrini, ele concordou com o que você falou, ele disse perfeito, a Daniela Coutinho, Isabel Araújo, Limato, Cíntia Duque, a própria Jennifer, então a Mariana Serra. Então eu gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui que acompanharam. Eu gostaria de agradecer principalmente a você, porque você ajuda aqui a fomentar o que é a arte do encontro. Mesmo que seja por uma tela, porque eu estou vendo uma tela aqui na minha frente, mas através dessa tela, através desse espaço aqui, eu tive a oportunidade de chegar até você, de chegar até essas pessoas, e a gente tem a possibilidade de compartilhar reflexões e de fazer a arte do encontro, né? E já que a gente chama de redes sociais, que sejam realmente sociais essas redes, né? E não antissociais. Pois é. Eu fiquei muito feliz, Pedro, com o convite, com o desenvolvimento, com tudo, com a forma, com o layout, com tudo. Eu achei incrível. Eu acho que é assim, entendeu? A entrevista vai acabar? Não, não vai acabar não. A gente vai fazer. As coisas não acabam. Eu vou pedir uma grande gentileza de colocar aqui nos comentários. Ah, tem novos comentários aqui. Limatos. A arte não estar no teatro seria um problema maior para quem pode e gosta de pagar por grandes estrelas e tecidos. Limatos. Viva o teatro em todos os espaços. Mariana Serra. Tito maravilhoso. A Cíntia Duque mandou aqui palmas e o símbolo do teatro pra gente. Obrigado, Cíntia. E a Nélia Pinto, parabéns. Minha mãe. Então, olha, gostaria de agradecer a Nélia pela sua presença, que nos honrou aqui hoje com sua presença. É uma grande felicidade ter você aqui hoje, porque ele falou sobre a arte, a ancestralidade. Então, nada mais honroso para nós aqui do que falar de ancestralidade e ter a ancestralidade aqui presente aqui no nosso canal, no Cidadão Minha Cidade. mãe é artista, minha mãe é poetisa. Diletante. Diletante, ela escreve poesia. Puxa, olha, Nélia Pinto, já vou te convidar para ser entrevistada aqui. Olha, venha. Por favor. Aqui, ó, Isabel Araújo arrasou. E já fica aqui, só quem viveu na década de 90 entende isso que eu vou falar, mas eu gostaria de fazer um convite ao vivo e a cores para a Nélia Pinto estar presente aqui. Olha, eu vou adorar. Eu que vou ficar aí falando as coisas que ela falou. Que lindo, parabéns. Legal. Ó, ela falou, sim, muito lindo. Então pronto, fechou, combinado. Fechado. Então, gostaria de agradecer a todo mundo. Tem um filme maravilhoso que eu adoro, Dançando no Escuro, com a Bjork. Maravilhoso. Maravilhoso. E ela diz assim, essa só vai ser a última canção se a gente deixar que seja. Então, não vamos deixar que seja a última canção, nem a última entrevista, e muito pelo contrário. Agora a gente vai marcar com a Nélia Pinto para fazer parte também, para vir aqui conversar com a gente. A Isabel Araújo falou, menino de luz. Obrigado, dona Isabel. Muito obrigado a você, menino de luz, que participou hoje aqui da nossa entrevista. Obrigado. Muito obrigado a todas as meninas e meninos de luz que apareceram aqui também hoje. E até a próxima. Obrigado, Pedro. Boa sorte no canal. Obrigado pela entrevista. Espero ter contribuído e boa sorte, vida longa aí para você, para o canal, para os encontros. Até breve. Até breve. Ó, filme maravilhoso do Lars von Trier. Não? É incrível, Mariana. Então, gente, só não esquece do pedido que eu te fiz. Por gentileza, de colocar aqui os links das formas como as pessoas podem acessar Deus Ateu e conhecer. Claro, eu coloco agora? Não, a hora que você puder, depois vai ficar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Tá bom, coloco. Você me ensina, eu coloco sim. Obrigado. Até a próxima. Até breve.